Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Olá, eu sou a Dini, eu estou como PO da plataforma de atendimento na Alelo hoje e eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre balancear as demandas técnicas com as demandas de negócio, com o roadmap. Se a gente for pensar de uma forma binária, de uma forma exata, é importante sempre ter um planejamento sobre a quantidade de demandas, um percentual das demandas técnicas e as demandas ditas de negócio. E aí varia do time, da especificidade do time, esse percentual, mas já vi entre 80-20, 70-30, depende do funcionamento, daquilo que é entrega, né, daquilo que é proposto. Mas eu acho muito interessante essa discussão, porque que a gente separa do que é demanda de negócio do que é demanda técnica. E aí às vezes a gente fala assim, mas é porque o time de engenharia precisa fazer uma migração, o time de engenharia decidiu, precisa fazer uma reestruturação, mas essa decisão, esse estudo, o time de engenharia, ele não, eu costumo usar um termo, né, uma meta-demanda, uma demanda por si só, uma demanda só para se ter uma nova demanda. Não é isso. Se é uma demanda estruturante, se é uma demanda que requer algum desenvolvimento por questão de segurança, ela não deixa de ser propriamente para proteger o negócio ou para trazer um benefício para o produto. Ela continua trazendo um benefício. O que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa de uma forma de remodelar e apresentar quais os benefícios que ela traz. Então, quando a gente pensa que uma demanda técnica, por exemplo, é um quesito de segurança, qual o custo evitado que a gente vai trazer quando a gente incorporar? Qual o benefício para o cliente? Mas o cliente, né, dentro da jornada, fazer uma autenticação, ou criar mais um novo passo para o cliente, ou se for um time de back, talvez uma reestruturação na jornada do desenvolvedor, o que de impacto vai trazer, mas é só uma etapa a mais. Mas essa etapa a mais, mesmo que isso signifique em critério de usabilidade, não é o mundo ideal, mas a sensação de segurança quando o cliente entra, por exemplo, num banco, num aplicativo bancário, numa transação e a gente tem aquela noção de segurança, passa aquela robustez, isso faz diferença para o cliente, para a experiência, aquela percepção de posso confiar nesse site, posso confiar nesse aplicativo, posso confiar nesse produto, faz total diferença. Então é importante que a gente remodele esse formato de pensar e apresentar essas demandas técnicas como um impacto para o negócio também, como um custo evitado ou até como eficiência operacional. É uma migração de servidor, é uma migração de fornecedor de nuvem, mas por que ela está acontecendo? Né? Ela está acontecendo por uma redução, uma eficiência, vai trazer benefício operacional. Então tudo isso não deixa de estar dentro do negócio. E como que a gente disputa, às vezes, espaço com o lançamento de uma nova funcionalidade? Como que a gente disputa espaço para aquilo que a gente vai apresentar para o mercado? Como que a gente vai concorrer? Então, tem que se beneficiar. É muito mais um jogo de a gente precisa ponderar aquilo que é melhoria do que já existe e de novas funcionalidades. Talvez esteja muito mais vinculado, quando a gente tem essa dificuldade para encaixar, nessa discussão, porque eu quero inovar, eu quero lançar algo novo e talvez eu não melhore aquilo que já é existente. E aí cabe essa discussão. O quanto que a gente pensa em melhorar aquilo que está existente dentro do nosso planejamento, dentro do nosso roadmap. O quanto que a gente está pensando em novos lançamentos. Então, é difícil pensar, intercalar e convencer, dentro dos argumentos que as empresas têm, essas alternâncias, né, com essa construção de roadmap, mas é interessante que essa discussão seja feita. E aí, mais do que o percentual, se é 70-30, 80-20, o roadmap ele precisa traduzir a estratégia do negócio, ele precisa traduzir aquilo que de anseio o time tem, porque o time tem algumas expectativas, né? Se eles vão conseguir emplacar as melhorias que eles visualizam no dia a dia e às vezes não é dada a devida atenção, e aquilo que é visto no dia a dia poderia gerar um impacto muito grande para o cliente ou até para a eficiência operacional e também daquilo que a gente tem de direcionamento. É uma discussão complicada de ser feita, mas quando a gente fala do negócio, quando a gente fala de eficiência, quando a gente fala do custo, isso pode ser muito bem traduzido, muito bem administrado. Espero ter contribuído aí com vocês. Obrigada pelo convite. Até mais.